Nossa, eu tô bem atrasado, não estou? Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar uma review e crítica do filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Sabe, gente, antes de começar a quarentena, eu fui assistir o filme Dois Irmãos, antes da quarentena. Então, gente, olha, eu vou falar sobre uma review e crítica do filme Dois Irmãos. E tem até um episódio do Desbravando do Cinema, onde eu fui assistir o filme Dois Irmãos. Eu vou deixar o link da playlist na descrição. E, gente, eu vou avisar uma coisa, esse vídeo contém spoilers. E também, gente, olha, não esquece de clicar o dedo no like no começo do vídeo e também se inscrever e ativar o sininho. Já clicou o dedo no like? Já se inscreveu e ativou o sininho? Então, bora pro vídeo! No começo do filme mostra sobre o início, que as criaturas mágicas elas usavam magia, e mostra que era um pouco difícil usar a magia. Então mostra que a tecnologia começou a avançar. Algumas criaturas mágicas começaram a inventar coisas tipo lâmpadas e outras tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia. Então as criaturas mágicas resolveram abandonar a magia. E também mostra que a magia foi extinta. E a gente vê as criaturas mágicas elas morando em uma cidade onde tem casas, eles até dirigem carros. Porque na verdade o filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é um pouco parecido com Zootopia. Em vez de mostrar animais, mostra seres mágicos, tipo trolls, duendes, centauros e elfos, e dentre outras criaturas mágicas de mitologias. E também mostra o nosso protagonista, o Ryan, que o filme mostra o aniversário dele, que está completando 16 anos. E por causa que o Ryan, ele nunca conheceu o pai dele, que ele tinha falecido. E a gente até conhece a mãe do Ryan, o Barley, que é o irmão mais velho dele, e também o Barley, que ele tem poucas lembranças do pai dele. E até mostra que a mãe do Ryan e do Barley, ela está namorando um centauro, que é um policial. Nossa, gente, é bem engraçado essa cena. Tem uma cena que quando o Barley está botando lixo pra fora, ele vê o namorado da mãe dele falando, dizendo que quando tem algum crime acontecendo ele tá por perto. E ele mostra também uma gravação do Barley, ele fazendo tipo uma espécie de protesto, tipo se amarrando num antigo chafariz. Porque mostra que o Barley ele é meio viciado no passado. Então o Barley ele meio que acredita em várias coisas, tipo guerreiros, dizendo que a magia pode voltar. Então o Barley fala para o policial centauro Bronco, que é o namorado da mãe dele, que ele é um centauro, que um centauro nasceu para correr. E o Bronco fala para ele que não tem nada a ver. Então a mãe do Ryan, ela resolve dizer para o Ryan para ele convidar alguns colegas para a festa de aniversário dele. Então o Ryan, ele vai para a escola e ele leva o moletom do pai dele para a escola. E a mãe dele fica tão feliz que ele está usando o moletom do pai dele. Então o Barley ele vai lá e acidentalmente o Barley rasga. E o Ryan fala que ele vai costurar na volta. Então ele está numa espécie de lanchonete fast food e um elfo ele chega perto dele e diz: "Nossa, você estuda nessa escola?" E daí o Ryan ele vê na jaqueta porque estava escrito da escola do pai dele, onde ele ia. Mas ele falou que era do pai dele. E quando ele vê, ele fala para o Ryan que ele era um grande amigo do pai dele. E ele diz que ele ficou até triste quando o pai dele faleceu. E então o Ryan, ele faz também uma lista, tipo, ser como o pai dele, aprender a dirigir e também convidar os amigos para a festa dele. E ele vai lá, ele convida, mas ele é meio enrolado. E depois aparece o Barley com o furgão dele, e ele começa a bater uma de louco, se vestindo como um guerreiro, dizendo que vai dar uma carona para os colegas deles. E depois o Ian fica tão envergonhado e ele fala para os colegas que ele lembrou que a festa foi cancelada. Ele chega perto do Barley, dizendo que ele estragou tudo. Então quando ele chega em casa, a mãe do Ryan dá um presente para o Ryan. E que o presente era do pai do Ryan e do Barley. E a mãe dele disse para entregar para o Ryan e o Barley quando eles fossem maiores de 16 anos.
e mostra o presente, que é um cajado e tem uma gema, tipo uma pedra preciosa. Para trazer o pai dele de volta à vida por um dia. Porque no pôr do sol do dia seguinte, o pai dele ia desaparecer. Então, o Barley tenta usar as palavras mágicas que estava no papel. Então, ele diz aquelas palavras mágicas e não dá certo, mas quando o Rhea ele diz as palavras mágicas, funciona. E começa até a aparecer tipo os pés do pai até a cintura. E depois o Barley tenta ajudar ele. E aí a pedra explode e vê que só ficou a parte de baixo do pai dele. Então o Barley tem a brilhante ideia de visitar a mantícora. Quem não sabe, uma mantícora é uma espécie de leão misturado com escorpião. Então ele vai até a taverna da mantícora e conversa com ela. Faz uma reverência de respeito, sabe? Que nem que alguém fazia no passado, se curvar, falar da grande mantícora, sabe? Diziam isso. A mantícora disse que ela abandonou tudo, que ela não ajuda mais ninguém a entrar em jornadas perigosas. E tem aquela cena lá da mantícora, quando ela olha um retrato do passado dela, ela começa a ficar meio... ela fica meio doidinha. Então, ela tem aquela cena que ela bota fogo na taverna dela, expulsa todo mundo. E o Rhea e o Barley, eles seguem um mapa para encontrar uma outra gema para eles trazerem o resto do pai deles de volta. Então, eles partem naquela jornada e tem até uma perseguição que tem uma gangue de motoqueiros, que na verdade são fadas, e eles são até perseguidos por elas. Nossa, gente, é bem engraçada essa cena. E também o Rhea, ele consegue até usar a magia do cajado. Porque sem aquela gema que tinha explodido e agora eles estão buscando uma outra gema, o Rhea ele não consegue usar a magia direito. E daí a mãe do Ian e do Barley, ela parte na jornada para encontrar os filhos que saíram para eles trazerem o resto do pai deles de volta. Então, ela tenta seguir aqueles caminhos dos jogos de RPG do Barley. E aí ela vai lá na caverna da mantícora e ela tenta achar os filhos dela. E também ela vê a taverna da mantícora pegando fogo. E daí tem um montão de gente, tem policiais, bombeiros. E a mãe do Ian e do Barley ficando bem preocupada. E daí ela escuta a mantícora dizendo sobre os dois jovens elfos. A mantícora está lá enrolada num cobertor, tomando um chocolate quente, e a polícia lá interrogando ela. E a mãe do Rhea aparece e conversa com a mantícora. E a mantícora começa a dizer que ela contou tudo para os filhos dela, menos da maldição, que se você tirar aquela gema. E daí a mãe do Rhea e do Barley, ela vai lá falar com a mantícora. Os policiais dizem que ela está meio... E daí ela se passa como psicóloga, que ela diz que ela tem a cura para a mantícora. E também a mãe do Ian e do Barley, ela leva a mantícora no carro dela para ela ajudar a descobrir como derrotar a maldição. Então o namorado da mãe do Rhea e do Barley, ele segue os dois e até pede para eles voltarem. Então sabe o que acontece? Eles fogem, eles entram no furgão e... Então o policial, que é o Centauro, ele chama os reforços e segue. Então quando eles estão lá no carro tentando fugir da polícia, o Ian e o Barley, eles veem que está sem saída, não tem mais volta. Então o Barley, ele sacrifica a van dele, o carro. A cena é bem emocionante dele sacrificando o próprio carro, que ele liga o carro, vai lá e o carro se dirige sozinho até ele derrubar as pedras. Assim eles conseguem seguir o caminho. E também eles vão até uma caverna. E na caverna tem os unicórnios. Mas na verdade, talvez a tradução tá meio errada. Na verdade, eles não são unicórnios. Porque unicórnio é só um cavalo com um chifre. Mas esses unicórnios, eles têm asas. Eles não são unicórnios, eles são alicórnios. Porque talvez a tradução tá errada. Ou talvez a Pixar, eles não sabiam diferenciar. E continuando, eles vão até a caverna. Eles conseguem até despistar de todas as armadilhas. E quando eles chegam para achar a gema, onde eles param? Eles vão para a cidade deles. E o Rhea começa a ficar irritado com o próprio irmão. Então ele resolve ficar um tempo com uma parte do pai dele, porque faltam alguns minutos para o pai dele desaparecer. Quando o Ian estava esperando o pai dele desaparecer, ele estava arriscando umas coisas da lista. Mas depois ele começou a pensar que as coisas que ele ia aproveitar com o pai dele, ele fez com o próprio irmão. Ele se divertiu com o próprio irmão. E daí mostra também um flashback do Ian e o Barley crianças, e o Barley ajudando ele. E ele começa a perceber a importância do irmão mais velho dele. Então o Barley, ele vê o antigo chafariz e ele sobe e ele descobre que a gema estava dentro do chafariz. E quando ele tira,
surge uma maldição, tipo um enorme dragão. E também mais uma coisa, a Mantícora até disse pra mãe do Rhea e do Barley que ela é a única que pode derrotar essa maldição, porque ela tem uma espada, a espada esmaga a maldição. Que infelizmente a Mantícora ela tinha penhorado, então, e ela consegue recuperar. Então ela resolve até lutar contra o dragão que formou. E daí o Rhea ele consegue fazer a magia e consegue colocar a outra parte do pai dele. E daí o Barley ele fala para o Rhea que ele vai ajudar a derrotar o dragão. Ele até diz para o Rhea dizer para o pai dele que o Barley disse um oi. Então o Rhea disse: eu vou derrotar esse dragão. E daí o Rhea consegue até manipular a magia. E aí o cajado se quebra. E o Rhea ele tinha uma farpa. E quando ele tira a farpa do dedo e forma um outro cajado, ele consegue até usar. Ele consegue até derrotar a maldição com a ajuda da Mantícora e da mãe dele. Então o Barley ele consegue ver o pai dele e conseguir se despedir dele, por causa que ele nunca tinha despedido do pai dele quando ele faleceu no hospital, porque ele viu que estava cheio de tubos e ele ficou com medo. E o Barley conseguiu falar com o pai dele. E o Rhea ficou de longe, debaixo das pedras, vendo tudo. E até o Barley dá um último abraço no pai dele, até o pai dele desaparecer. E o Barley diz para o Rhea que o pai dele mandou um abraço e abraça o próprio irmão. Nossa, gente, eu até chorei até no cinema quando eu vi essa cena. Então o Rhea fala para o Barley que ele não precisava de um pai, ele sempre tinha o próprio irmão sempre ao lado dele. E também mostra que agora o Rhea ele resolve usar a magia. Depois disso mostra o Ian falando sobre a magia na escola. E daí os colegas do Ian convidam ele para ir no parque. E depois mostra o oficial Bronco, que é o Centauro. Ele vai lá pro trabalho dele e a mãe do Ian aparece dizendo que ele esqueceu a chave. Mas o policial Bronco diz que ele é um centauro, ele nasceu para correr. Depois aparece o Ian presenteando o Barley com uma pintura nova do novo carro dele. E depois o Ian usa magia. E depois o carro sai voando. E aí o filme acaba. Foi um bom final. E gente, sabe, esse foi o melhor filme da Pixar que eu vi. Mas infelizmente esse filme da Pixar foi um fracasso de bilheteria. E também, gente, até falam que houve até bem uma polêmica do filme Dois Irmãos sobre uma personagem LGBT. Essa personagem LGBT, que na verdade ela é uma policial, falam que causou até uma polêmica em alguns lugares. E também tem uma cena quando o Rhea e o Barley estão usando o feitiço de camuflagem, quando ele está disfarçado do policial centauro. A policial, que ela fala assim pra ele: você não está acostumado com a paternidade. E ela também fala sobre a filha da namorada dela. Mas sabe, essa cena aí eu não achei nada demais. E sabe, gente, o filme Dois Irmãos, nossa, gente, esse filme é bem legal. Mesmo que ele foi um fracasso de bilheteria por causa do coronavírus, o filme, na verdade, ele foi até para a plataforma do Disney Plus. E sabe, gente, esse filme é bem legal. E também eu recomendo que vocês assistam esse filme. Tem mais uma coisa, eu vou falar sobre o título do filme. Aqui no Brasil, o filme ficou conhecido como Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Lá nos Estados Unidos, que foi o país de origem, o título Onward, que significa adiante. E em Portugal, o filme se chama Bora Lá. E eu também não sei porque aqui no Brasil coloca título genérico nos filmes. Gente, o que você prefere? Onward ou Dois Irmãos? Qual desses dois títulos é melhor? E gente, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!